Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor. O pessoal está olhando, falando assim, quem é esse, né? Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe. Você está feliz? Diga amém. Ah, bom, agora ficou bom. Glória a Deus. Um privilégio estar aqui, mais uma vez na igreja, a minha igreja em Goiânia, o pastor João, meu pastor, aqui em Goiânia. E eu já estava vindo para esse culto de aniversário, já tinha bloqueado a agenda nessa data. Fiquei feliz porque não foi no final de semana que realmente é o aniversário dele, né? Porque eu tinha um compromisso, e quando me falaram que é hoje, né, no final de semana praticamente seguinte, fiquei muito feliz e honrado. E nós já estaríamos aqui, eu e Bianca, né? E aí aprove o Senhor de nós estarmos aqui ministrando uma palavra. E eu estou muito feliz porque são 25 anos de igreja, pastor. Então, há 22 anos eu ministro nesse púlpito. Para mim é um privilégio muito grande. Eu acompanhei a história do pastor João misturado com a história da Igreja Batista Renascer. Eu não tive o privilégio de conhecê-lo antes da história da Igreja Batista Renascer. Mas o período que ando junto com ele, para mim tem sido um período de aprendizado, um período de conforto, de aconselhamento. O pastor João é uma referência para mim e para minha família. O senhor, pastor, é tão importante lá em casa, que lá em casa eu e a Bianca temos um combinado. Que se der eu vou usar uma expressão antiga, irmão. Se der algum tilt lá, algum problema, e a gente ficar bicudo um com o outro, ela vem procurar a pastora Irislene e eu venho procurar o senhor. A gente já sabe para onde vai fugir, entendeu? Graças a Deus nunca foi necessário, mas é bom ter uma rota de emergência, né? É bom saber, o furacão está vindo por aqui, a gente sai para onde? Para lá, né? Então, a gente fica sabendo disso. E está aqui, pastor, eu me lembro de certa vez que iam montar um grande ministério aqui, estava instituindo uma igreja aqui em volta. E eu me lembro que alguém veio preocupado falar com o senhor, pastor, mas vão abrir uma igreja aqui do lado, o que será de nós? O pessoal preocupado, porque um grande ministério, um grande homem de Deus dirige essa igreja. E aí o senhor deu uma resposta que eu achei muito interessante. O senhor falou assim, a melhor coisa que tem é nós estarmos embaixo de árvores que dão fruto. O senhor falou isso para a pessoa, e eu guardei aquilo no coração. Mas só que mal sabe o senhor que é essa árvore que dá fruto. Se eu fosse perguntar aqui essa noite, quantos foram abençoados por sua vida? Quantos colheram frutos dessa árvore? Que é o Senhor, que é a sua família. Meu Deus, vamos fazer um teste aqui, quer ver? Quantos aqui já colheram frutos da árvore que é a Batista Renascer e a família Queiroz? Levante sua mão e dê um glória a Deus. Está vendo? Eu sou testemunho disso, pastor. Que Deus lhe abençoe imensamente. Abra sua Bíblia, por favor. Eu estou acompanhando a minha esposa, a Bia, né? Nós somos casados há 29 anos, está ali, a minha esposa, 29 ano que vem, em maio. Tá, eu corrigi, meu amor, tá? Fica tranquilo. Mas Deus abençoe. É porque eu conto meu tempo de pastoreio. Eu fui ordenado pastor um tempo antes de casar. Então eu já boto o tempo de pastoreio junto e tal. Sou pastor há 29 anos, mas o casamento foi só 6 meses depois. Mas ok. Livro de Reis, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Eu vou ler um texto muito interessante, que esse texto fala do profeta Eliseu, de um fato da vida do profeta Eliseu. Eu quero aplicar isso nessa noite na sua vida. O tema da mensagem é um santo homem de Deus. Um tema de mensagem que eu já ministrei em algum momento, né? Alguns anos atrás eu ministrei essa mensagem, inclusive aqui na igreja. Mas eu vou pegar a parte dessa mensagem e trazer outras características para o dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler o 9 também, tá bom? Os irmãos da mídia aí, desculpa ter pego vocês de surpresa.
E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava a comer pão. E ela disse a seu marido: tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Observe o detalhe. Essa mulher, em primeiro lugar, ela identifica quem é Eliseu. Ela vê que Eliseu não é uma pessoa qualquer. Você pode observar bem que Eliseu e Elias têm características muito especiais. Rapaz, Deus está te abençoando. Tá bom, estou sabendo. Eliseu e Elias têm unções especiais na vida deles, né? Uma unção que sem dúvida tem na vida desse homem é uma unção de prosperidade. Você percebe que duas viúvas de modos diferentes, mas de uma maneira muito semelhante, nos dois ministérios têm azeite multiplicado. Você concorda comigo? Uma, Elias chega e fala assim: faz um bolo para o profeta. Ela fez o bolo. E ali, naquela vasilha, nunca mais faltou óleo. Olha essa coisa interessante. Nunca mais faltou azeite naquela botija e nem farinha naquela panela. Então, o que acontecia? Ela tirava e ali na panela havia um milagre que multiplicava. Até que aquele momento de crise passasse. Então, essa foi uma unção especial. A pessoa semeou um bolo e recebeu o produto do bolo multiplicado, que é o normal, né? Isso não é o normal? Se você planta mamão, você vai receber mamão. Se você planta abacaxi, você vai receber abacaxi. Mas, lá um pouco mais à frente, tem uma senhora que também passa por uma dificuldade. A crise que essa senhora está passando de dificuldade é muito maior do que a senhora lá de Elias. Por quê? Porque essa mulher, além de não ter o que comer, essa mulher tinha dívidas. Ou seja, ela estava no negativo. A outra estava no zero, estava zerada. Mas essa, depois, no caso do discípulo de Elias, de Eliseu, essa mulher estava no negativo, ao ponto dela virar e falar assim: olha, o meu marido era teu servo, e ele me deixou, ele estava desorganizado. E ele passou para o Senhor. E nisso que ele passa para o Senhor, ele me deixou com dívidas. Me deixou com dívidas. Ele olhou e falou assim: tem vasilha na tua casa? Ela tem. Então pega as vasilhas que tem na tua casa. Faz o seguinte também: a tua dívida é muito alta? Ela: estou devendo um dinheiro alto. Ela: então pega a vasilha emprestada das vizinhas. Pega a vasilha, tudo que é a vasilha emprestada. Tranca junta os teus filhos na tua casa e fecha a porta, porque tem milagre, irmãos, que vai acontecer no secreto, dentro da tua casa. Não chama todo mundo para ver, não, que vai dar ruim. Fica só você e a tua família. Fechou a porta. Nisso que fecha a porta, ela começa a derramar o pouco de azeite que tinha e começou a derramar nas outras vasilhas. E com aquilo ali, ela teve um milagre extraordinário, que ela falou: mas está enchendo, e encheu. E esse outro, vamos tentar. E está enchendo, e encheu. E esse outro, vamos tentar. E tem um grande pregador, que ele foi pastor em Sobradinho, chamado Gesiel Gomes. Alguém no seminário, eu dava aula nesse seminário, algum aluno no seminário, ele era o pastor da igreja e ministrava aula também, porque ele é um grande ensinador. E aí virou e falou assim: pastor Gesiel, qual é o texto mais triste da Bíblia? Ele falou: o texto mais triste da Bíblia é: acabaram-se os vasos. Aquela mulher foi enchendo, e ela olhou e falou: acabou o vaso. O milagre ainda estava disponível, e acabaram-se os vasos. Aquela mulher recebeu um milagre extraordinário no sentido financeiro. Você concorda? Por quê? Porque azeite era algo muito caro.
Azeite, irmãos, era guardado em cofre dos reis. Os reis guardavam o cofre. Dependendo do azeite, o azeite ia para o sacerdócio, para ungir os elementos especiais do templo, para consagrá-los ao Senhor. O azeite era preciosíssimo. Ela volta no profeta e fala: profeta, e agora o que eu faço? Ele virou e falou assim: faça o seguinte, por favor, pega o azeite, vende e paga a tua dívida e vivei do resto. Irmãos, deve ter sido uma bênção tão grande na vida daquela mulher, que ela pagou a dívida. E um dia, ela pagou toda a dívida dela e ainda teve rendimento para viver o resto da sua vida. É um milagre de prosperidade que Deus deu uma unção especial para um profeta. Agora, o texto que nós temos em mãos, a mulher era próspera. A Bíblia fala que essa mulher em Sunem, ela era rica. Ela não precisava de absolutamente nada no campo financeiro. Muito pelo contrário. Ela olha para o profeta Eliseu, que ele andava pelas terras de Israel, profetizando, ensinando, ele tinha uma escola, ele era um grande homem de Deus, e ele andava. E ela olhou para o marido e falou assim: olha, esse camarada que está passando por aqui, ele é um santo homem de Deus. Então, passa primeiro pela identificação, um santo homem de Deus. E se tem um problema, irmãos, que nós estamos vivendo, eu sei que pregador nenhum deveria dar destaque a problemas no início de mensagem, mas observe comigo, se tem um problema que nós estamos vivendo, no período que nós estamos vivendo, qual é o problema, pastor? Não identificar quem é homem de Deus e quem não é, porque existe uma mistura. Qualquer um que aparece hoje em rede social orando, você já imagina que é um homem de Deus. Qualquer um que abre a Bíblia e fala qualquer coisa, você fala: não, mas ele é pastor também. E olha, infelizmente, querido, infelizmente hoje, ao mesmo tempo que a rede social é uma bênção, que multiplica os canais para a gente falar da palavra de Deus de uma forma genuína, também dá voz para pessoas despreparadas. Gente que simplesmente tem uma forma bonita de falar, essa forma bonita de falar engana e faz um engano de uma maneira mais fácil e mais rápida. Ela identifica um santo homem de Deus. Eu vou ser muito rápido nessa identificação, porque eu quero falar das consequências. Agora observa comigo. A primeira forma de analisar a Bíblia Sagrada é pela língua portuguesa. Então observe comigo rapidamente essa frase na língua portuguesa. Tem dois caminhos morfológicos que essa palavra pode tomar. Um pode ser numeral, 1, 2, 3, 4, 5. Ou um pode ser advérbio. Artigo. Artigo indefinido. Existe o artigo definido e o artigo indefinido. Quais são os indefinidos? Uma, uns, umas. Ah, pastor, eu comprei um carro. Você me disse qual é o carro? Você me disse a cor do carro? Você me disse a placa, a marca do carro? Você me falou qual é o ano do carro? Não. Quando é indefinido, você coloca um. Eu fiz uma ou umas, ou algumas. Você vai indefinindo a coisa. Agora, Eliseu era um homem indefinido? Não. Por quê? Porque ele disse, esse que está passando, aquele camarada ali. Porque homem de Deus não pode ser indefinido. Homem de Deus tem definição. Homem de Deus tem CPF, homem de Deus tem família. Homem de Deus tem características de homem de Deus. Então, aquilo ali é um numeral, um homem de Deus. E se Deus começou a contar, é porque ele olha lá de cima e ele começa a ver. Ali tem um santo homem de Deus, ali tem outro santo homem de Deus. E quiçá o Senhor olha aqui para a Igreja Batista Renascer nessa noite e começa a ver homens e mulheres de Deus aqui dentro. E falando, ele me pertence, ela me pertence, ele me busca, ela me adora, ele está com coração na minha obra, ela está com coração
oração presente diante do meu trono. Irmãos, essas pessoas são definidas diante de Deus. Agora observa que ele começa a contar, e quando começa a contar, o numeral é infinito. Isso é que é maravilhoso na Bíblia, irmãos. Deus, ela disse, é um que está passando. Não falou do auxiliar, não falou que ele era um grande homem de Deus. Mas se é numeral, é porque Deus está contando, ou ela está contando, e não é só isso. Pode ter mais de um. Não é só um, pode ter mais de um homem de Deus. Agora, veja, qual é o maior adjetivo que ela destacou? Foi a beleza. Olha, esse que está passando por nós é um belo homem de Deus. Não, ela não falou de beleza. Falou, olha, não é a força. Esse que está passando por nós é um forte homem de Deus. Não. Esse que está passando por nós é um inteligente homem de Deus. Não. Qual é a característica que subiu aos olhos dessa mulher? Que destacou aos olhos dessa mulher? Ele era santo. Um santo homem de Deus. Então deixa eu te dizer, homem de Deus foge do pecado. Homem de Deus foge da aparência do mal. Homem de Deus não tem vergonha de apresentar a sua família. Homem de Deus, você sabe das características dele. E qual é a melhor característica do homem de Deus? É a sua santidade. É ele tentar ser separado. Ele não querer andar com as coisas do mundo. Irmãos, eu tenho prazer de vir aqui, sabe por quê? Primeiro, por causa da amizade, e segundo, por causa do nível da nossa conversa. A gente não perde tempo falar de bobeira. Eu sentei ali do lado, com 2 minutos, a gente já estava falando do crescimento da igreja da Bélgica. Aí o pastor virou e falou, e lá, William, como é que foi sua viagem? Irmãos, a gente começa a falar das coisas de Deus, das coisas do céu. A gente não está interessado aqui com aquilo, com bobeira, com coisa. Você está vendo a calça daquele camarada? Olha só o jeito. Querido, diante do Senhor não existe esse tipo de assunto. E eu venho para cá, eu falo assim, meu Deus, eu saio daqui melhor do que quando eu cheguei. Por quê? Porque o assunto é um assunto de gente santa. E assunto de gente santa traz santidade para a nossa vida. Um santo homem de Deus. Ele tem que ser homem, né? Homem ou mulher, mas tem que ser, porque Deus usa anjo, usa, mas vai usar homem. Então, um santo homem. Mas uma das características que mais chamam a atenção é o de Deus. Por que de Deus? Porque, dependendo de como você lê essa frase, Deus possui a pessoa possui Deus. Como assim, pastor? Esses termos preposicionados, que tem preposição na língua portuguesa, sempre é complicado você dar uma função para ela. E esses termos preposicionados, principalmente ali nesse início de oração que não tem verbo, você só dá para classificar sintaticamente em 2 elementos. Ou é complemento nominal ou adjunto uninominal. Aí você olha assim e fala assim, meu Deus do céu, eu estudei isso para passar no vestibular. E nunca mais vi isso na minha vida. Dá glória a Deus. Amém, não precisa estudar isso mais. Mas a gente que estuda a Bíblia Sagrada, a gente tem que afiar o português, né? E nessa história de afiar o português, a gente acaba vendo detalhes. E essa questão de ver detalhes, observe comigo. Se eu digo para você a seguinte frase, homem de honra, é o homem que possui a honra ou é a honra que possui o homem? É óbvio que é o homem que possui a honra. Ele é um homem honrado, ele é um homem de honra, certo? Agora, quando eu falo homem de Deus, é Deus quem possui o homem ou é o homem que possui Deus? Pode ser as 2 coisas. Que isso, pastor? Se você tem um Deus que é vazio, que você que carrega ele, que ele só te serve de amuleto, é você que está carregando ele. É você que está levando ele. E ainda tem um outro detalhe que eu não tenho tempo para entrar, porque eu quero falar das outras características.
Mas, para distinguir quando é adjunta de nominal ou complemento nominal, você tem que olhar para o termo que vem depois da preposição, que a preposição não diz nada. Se esse termo pós-preposição foi um substantivo, você tem que aprofundar, foi um substantivo, você ainda tem que aprofundar mais essa análise. Você tem que ver se é concreto ou abstrato. Olha essa coisa maluca, né? Coisa doida. Por quê? Porque se for concreto, pode ter certeza, é aquilo que está ali que vai dominar o que está sendo dito anteriormente. Se Deus ele for um substantivo concreto, você pode ter certeza que é Ele que está dominando, é Ele quem é o possuidor. Irmãos, homem de honra. Honra é abstrato, ela depende. Deus, até na língua portuguesa, ele é concreto. Se a pessoa for ateu e for para uma prova de língua portuguesa e colocar que Deus é substantivo abstrato, ela erra a questão. Ela tem que dar a devida importância. A própria língua portuguesa reconhece que Deus é substantivo concreto. E por ser substantivo concreto, é Ele quem domina. Ou seja, homem de Deus, um santo homem de Deus. Essa característica de Deus é que o Senhor está dominando esse homem. O Senhor possui esse homem. Esse homem é comandado pelo Senhor. É Deus que está mandando nas suas ações. Agora, como eu disse no início da mensagem, essa mulher não precisava de nada financeiro. Mas ela foi e falou para o seu marido, esse que está passando por nós é um santo homem de Deus. Esse que passa sempre por nós. Porque ele parava ali para comer pão na casa deles. E ela convidou uma vez. E ele falou, não, eu vou. E foi uma vez, foi 2 vezes, foi 3 vezes. E essa mulher falou assim, não, meu marido, vamos fazer o melhor para ele. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um quarto. Nós vamos colocar uma cama, nós vamos colocar um candelabro lá e vamos botar uma mesa, uma cadeira. Esse homem vai poder estudar, ele vai poder descansar. Olha só, nós vamos receber esse homem. Meu Deus, Eliseu ficou estarrecido com a atitude dessa mulher. Só que ela não precisava de nada material. Olha, irmãos, olha o nível de honra. Onde leva a pessoa o nível de honra? Ele vira para o seu assistente e fala, o que a gente poderia fazer por ela? Alguém vira para ele e diz o seguinte, ou melhor, Geazi vira para ele e diz o seguinte, a gente poderia falar a respeito dela para o rei. E ele falou, poderia. Ou então para o capitão do exército. O que ele está dizendo? Essa mulher é muito rica, ela pode precisar de proteção. Diga comigo, proteção. Proteção, irmãos, das suas coisas é o primeiro nível quando você honra um homem de Deus. O primeiro nível que você recebe é proteção. Deus começa a falar de ti aos respeitos aos capitães de exército e fala assim, protege isso daí, porque esse aí tem honrado. Ok, mas não foi por aí simplesmente. Ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar. E Geazi virou e falou assim, você percebeu que ela não tem filho? Mas de repente ela não quer. Será se ela quer? E aí, chama ela aqui na porta. Ela chegou na porta do quarto. E ele virou para ela e falou assim, neste dia, mas daqui a 1 ano, você vai ter um filho nos teus braços. Ela virou e falou, não, meu Senhor, não minta para a tua serva. Aquela mulher desejava algo que o dinheiro não podia comprar. E a honra que ela fez pedindo um filho, não fez pedindo filho. Mas sabe o que é que aconteceu? Deus abriu a madre daquela mulher por causa do oferecimento de honra. Irmãos amados, 1 ano depois o que acontece? O filho está no colo dela. Deus abençoou e prosperou aquela mulher. Ela tinha recursos financeiros, mas escute o seguinte, eu sei que grande parte de nós acha que a maioria dos nossos problemas são resolvidos com dinheiro, mas eu
quero lhe dizer, tem grandes problemas da humanidade que não são resolvidos na esfera do dinheiro. O dinheiro responde por muita coisa, mas o dinheiro não pode resolver alguns problemas. Nós temos aqui na nave da igreja, alguns grandes homens, médicos, homens que estudaram muito, mas eles sabem que a ciência vai até um limite, tanto que eles estão aqui sentados. Por quê? Porque eles entendem, tanto que estudou, irmãos, isso eu acho maravilhoso, sabe por quê? Porque eu vejo gente que estudou muito menos do que esses homens que estão sentados aqui, querendo falar alguma coisa, e essas pessoas, irmãos, que estudaram muito, que viram muito, que souberam muito, que entenderam da biologia, da mecânica de funcionamento do homem, olha e fala assim, isso aqui foi feito pelo Criador dos céus e da terra. Eles reconhecem esse negócio, e eles sabem que existe um limite, e que nesse limite, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode resolver. Por quê? Porque aquele que criou o céu, aquele que criou a lua, aquele que criou as estrelas, Ele pode resolver níveis de problemas na sua vida. Aquela mulher estava embalando o bebê, o tempo passa, esse menino cresce, e como é natural naquela época, naquele tempo, as crianças não iam para a escola. Chegava num nível de idade, eles iam trabalhar com o pai, para aprender a profissão do pai. E esse garoto estava no campo com seu pai. E ele falou, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai virou para um servo e falou assim, leva ele para a mãe dele, esse menino está passando mal. Ele chega em casa, a Bíblia diz que a mãe coloca ele do colo. Era um menino ainda novo, 13, 14 anos. Coloca no colo e fala, não meu filho, vai passar, mas não passa. O garoto morre. Sabe o que ela faz? Ela pega o menino, leva para o quarto que ela fez, coloca o garoto lá, e vira para o servo que estava ali, que trouxe o garoto, e falou assim, vai lá no meu marido, nem avisa nada para ele, vai lá no meu marido e manda trazer uma jumenta, que eu vou procurar esse profeta agora. Ah, irmã, aí você sabe do que aconteceu. Ela vai num passo e ela vira para o camarada que está junto com ele, ela vai montado, obviamente, e tem um cara dando passo na marcha. Ele fala, não diminui o passo da marcha, eu quero chegar lá o mais rápido possível. Não para beber água, não diminui para nada. Eu quero chegar e conversar. Quando Eliseu vê que a mulher está se aproximando, fala, Geazi, corre e vê se aconteceu alguma coisa com a sunamita. Ele desce correndo, chega lá e fala, vai tudo bem contigo, vai tudo bem com a tua casa, eu não quero papo com você. Vai tudo bem, porque o que eu tenho para tratar é com um profeta, eu não vim tratar contigo. Ele passa por ela e ele vai do lado, feito um bobo. E chegando lá, ele pergunta, vai tudo bem contigo? Vai. Mas eu te disse, para você não me enganar, profeta. Sabe o que aconteceu? Realmente a tua palavra se cumpriu. Eu não tinha, o meu dinheiro não comprava esse tipo de milagre. Só que a bênção morreu. Ô meu irmão, eu não vou botar isso nas costas do diabo. Eu não sei se você percebeu, mas você já percebeu que o mundo, ele está preparado para transformar as suas maiores bênçãos nos seus maiores lutos? O mundo se preparou para isso. É claro que ele pega a ajuda de alguns servos, de alguns servos que tentam ajudar, mas está preparado para nos dias das tuas maiores celebrações. Você se lembra de um juiz, que o coitado, o Jefté, ele estava todo enrolado, a vida enrolada, não sabia direito da lei, mas Deus levanta ele, e ele faz um voto, ele fala, o primeiro que sair a minha casa, eu vou oferecer ao Senhor. Querido, o primeiro que sai é a sua filha, o primeiro que sai a sua filha, Deus não tinha pedido nada, ele conseguiu transformar o dia da maior vitória da sua vida num dia de luto, por causa da sua boca. Às vezes a gente passa por isso. Essa mulher estava feliz com essa criança, mas naquele dia ela ficou triste. Eliseu pega o bordão dele, que era a capa que ele recebeu de Elias, vira para Geazi e fala, Geazi,
corre na minha frente e joga a capa em cima do menino. Ela falou, eu não vou com capa, eu não vou com Geazi, eu só saio daqui contigo. Ele, não, eu vou com você. E volta de novo no passo do jumentinho. Quando chega lá, um milagre não aconteceu, porque bordão profético funciona, mas nem sempre. O que funciona é a presença. O profeta sobe ao quarto, fecha a porta, não quer Geazi, não quer a mãe. Ora pelo menino, o menino ressuscita, ele devolve. O dia que ia ser de tristeza se tornou um dia de alegria novamente. E um dia muito maior do que a primeira alegria, porque uma coisa é você não passar a experiência com Deus, e outra coisa é você viver a experiência com Deus. Então, não sei se você contou, mas já tem 2 bênçãos por causa de uma semente de honra. A mulher semeou um quarto, semeou uma cadeira, semeou uma mesa, semeou um candelabro, um lugar para aquele homem dormir, semeou isso na vida do profeta, e veio um filho, que não podia ganhar com dinheiro, e veio um milagre poderoso, mas ele continuou passando por Sunem, e chegou um dia, ele virou para ela e falou assim, se eu fosse você, eu começava a peregrinar pelas terras, porque haverá uma grande fome em Israel. Eu quero te dar uma informação, você sabia que o presidente do Banco Central, quando ele deixa o Banco Central, ele é obrigado a ficar alguns dias de quarentena, que eu não sei quantos dias são, mas isso está em alguma lei ou na Constituição, não sei. Mas ele é obrigado a ficar sem emprego durante um período. Ele não pode aceitar, inclusive o Brasil continua pagando o salário dele, porque ele não pode receber rapidamente uma oferta. Porque tu imagina, o presidente do cara que controla todos os bancos, ele tem informações privilegiadas. E se ele vai para dentro do mercado, imagina, qualquer banco desse aí, contrata esse cara a peso de ouro, e o cara vai dizer, olha, daqui a uma semana vai acontecer isso, pronto. Uma informação dessa, o banco ia ter um lucro absurdo. Informações privilegiadas. Sabe o que Deus fez com essa mulher? Virou para essa mulher e falou assim, Eliseu, avisa para essa mulher que vai ter uma fome em Israel. E ela falou, vai ter fome? Vai. Peguei o meu filho, peguei o meu marido, peguei os meus servos, peguei o meu gado e deixei a terra aqui. E vou peregrinar. E a Bíblia diz que ela peregrinou 7 anos por terra de Filisteu, porque ela não tinha fome. Em Israel tinha fome, e essa mulher teve uma informação privilegiada. Sabe por quê? Porque ela honrou o homem de Deus como oferta. A partir do momento que ela honrou o homem de Deus, sabe o que aconteceu? Ela começou a ter um contato com Deus, e Deus falou, olha, vai acontecer isso, vai deixar de acontecer isso. Eu me lembro, irmãos, de uma vez, eu vou contar, pastor João, não sei nem se eu tenho permissão para falar isso, mas um membro aqui da igreja, do sexo feminino, essa moça trabalhava numa certa empresa. E o pastor João, no domingo, virou e falou assim, pede demissão desse emprego. A moça pediu demissão do emprego, saiu do emprego, ela não tinha nada a ver. Querido, na mesma semana, a polícia estava batendo lá, sem o pastor saber de nada. A polícia estava batendo lá, prendeu todo mundo, levou todo mundo, indiciou todo mundo. E aquela moça foi livre. Ela não tinha nada a ver com o rolo que estava tendo dentro da empresa, obviamente, ela era só uma funcionária. Mas Deus poupou essa senhora desse constrangimento. Bem provável ela ia responder um processo terrível, mas porque dias antes ela ouviu um homem dizendo de uma informação privilegiada, não que ele soubesse que a polícia ia bater lá, mas Deus falou com ele e falou, olha, Deus está falando para você fazer isso. Querido, eu podia dar N testemunhos aqui, de coisas que aconteceram nessa igreja, que eu soube, fora do que eu não soube, que aí os meus amigos aqui, companheiros de ministério, podiam contar, mais ainda do que eu, mas que Deus poupou os seus servos, por causa da palavra de um profeta. Ok, mas quando essa mulher volta da peregrinação, aí eu estava ali no capítulo 4 de Reis, agora eu estou no capítulo 8, se você quiser ler em casa vai ser mais rápido.
Eu estou no capítulo 8 de Reis. Mas quando essa mulher volta, ela volta para Israel, para Sunem. Sabe o que acontece? Tomaram as terras dela. Invadiram a terra dela. E ela falou, eu não vou procurar o homem de Deus, não. Vou procurar o rei, que o rei resolve esse negócio. E ela vai até o palácio do rei de Israel, do reino do norte. Sabe o que acontece? Quando chega lá no palácio, o rei lembra dos feitos de Eliseu e chama Geazi para contar algumas histórias para ele. Olha que coisa interessante. O rei vira e fala assim, ô Geazi, faz um favor para mim, começa a contar para mim aquilo que o teu senhor, né, que seria Eliseu, Deus operou através da vida dele. Ele começa a contar. Ele conta de machado, ele conta de coisas que aconteceram, que estavam acontecendo. Por quê? Porque a Síria, irmãos, capital Damasco, né, que tem a Assíria e a Síria. A Síria com A no início e Síria com S no início, né? Ok, são dois povos diferentes. E esse povo estava já perturbando Israel. Perturbando. E aí, querido, o que acontece? E Eliseu ali, ele já estava ministrando contra os exércitos que estavam vindo contra Israel. Você se lembra lá dos 4 leprosos? Que saíram de madrugada, que ele profetizou, que foram na casa dele e falou assim, olha, Samaria está cercado, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele falou, olha, amanhã, nessa mesma hora, vai ter uma baixa de preço, porque estava cercado Samaria. Aí 4 leprosos foram até os inimigos fugiram, achando que era um exército. Ok, aquilo tudo estava encantando o rei. Aí o rei virou e falou assim, e teve uma senhora que não podia ter filho, e essa senhora, e começou a falar da senhora. Daqui a pouco quem é que entra na porta? A mulher. E ele falou, ué rei, e ela está entrando ali, é aquela senhora ali, eu conheço ela. E ela chegou, e o rei virou e falou assim, peraí, saia da fila, a senhora aí, sai da fila, vem aqui na frente. Foi a senhora que aconteceu, é isso mesmo rei. É isso mesmo, e Eliseu me abençoou, e tal, e o meu filho ressuscitou, e a senhora está aqui por causa de quê mesmo? Não, eu estou aqui pelo seguinte, eu recebi uma informação que ia ter fome aqui na terra, e foi mandado eu peregrinar, e eu fui peregrinar para a gente não passar fome, para a gente não passar dificuldade. Graças a Deus, nós não passamos dificuldade, agora a fome passou e eu voltei, as minhas terras foram tomadas, e eu vim aqui reivindicar minhas terras. Ele olhou para ela e falou, só um instantinho, o capitão do exército vem aqui, vai com essa mulher onde é as terras dela e devolve tudo para ela. Irmãos, por causa de uma oferta, por causa de uma honra, um homem de Deus, sabe o que aconteceu? Essa mulher gerou um filho que não podia gerar. No dia que ia ser luto, foi transformado em festa, porque o menino ressuscitou. Recebeu informações privilegiadas e não passou fome. E foi peregrinar e não morreu o seu gado. E os seus filhos, seu filho não passou dificuldade. Sua casa não passou dificuldade. Seu servo não passou dificuldade. Mas o melhor disso tudo, havia alguém falando dela diante do rei. Eu vim aqui nessa noite profetizar para alguém, dizer, estão falando a teu respeito diante do Senhor. Alguém está virando para Deus e falando, ó Senhor, essa mulher aqui, ó Senhor, esse homem aqui, olha Deus, responde a oração desse homem, responde a oração dessa mulher, e o melhor disso tudo, o rei vai virar e falar assim, restitui para ele, restitui para ela tudo que foi perdido. Eu vim aqui pregar nessa noite, porque tem restituição para a tua vida. Aí eu te pergunto, Igreja Batista Renascer, você já identificou um santo homem de Deus nessa casa? Você já identificou que você está debaixo de um guarda-chuva, ou debaixo de uma árvore frutífera? Você já identificou isso? Então eu vou te ensinar um bizu. Antigamente, quando eu fui fazer vestibular, prova, tinha lá, o professor falava assim, isso aqui é bizu. O que era bizu? Era quase que certo, líquido e certo de cair na prova. É certeza de cair na sua prova.
Honra esse homem de Deus. Porque o que vai acontecer? Deus vai te abençoar numa área que o dinheiro não pode alcançar. Nos dias que você achar que vai ser de luto, Deus vai transformar em festa. Você vai ter informações privilegiadas da parte de Deus para a sua vida. Privilegiadas. Deus vai contar para você aquilo que, antes de acontecer, para você escapar, para você sair de ciladas que estão sendo armadas. E em último lugar, ou melhor, em quarto lugar, alguém vai falar de ti para o Todo-Poderoso, para o Rei Todo-Poderoso. E em quinto lugar, haverá uma restituição na sua vida. Você pode dizer glória a Deus. Você pode ficar de pé nessa noite. Aqui na Igreja Batista, não é como na ADVEC. Só esses detalhes assim que são um pouquinho diferentes. Se fosse o culto de ação de graça na ADVEC, a oferta da igreja era de ser direcionada ao pastor. Mas a minha esposa até virou e falou assim, a gente viajou para fora do país, e eu falei, vou comprar um presente para o pastor João. Depois eu falei, mas, meu Deus do céu, se ele precisar de trocar, não, vamos comprar em Goiânia. Depois eu falei assim, meu Deus, mas será se o pastor não vai ganhar tanta camisa, tanta meia, tanta calça, que eu acho que ele não vai ter nem tempo de vestir esse ano, no ano que vem, vai ter outro aniversário, vai ganhar mais. Não é verdade, irmãos? Então, normalmente a gente junta, e um que ia dar um presente simples, mas era de coração, de um valor menor, vai juntar com alguém de um valor maior e ia ficar bom para todo mundo. Mas aqui não vamos fazer assim. Mas um dia, uma semana, uma hora, que você desejar honrar o pastor, você tem liberdade. Você chega para ele e fala, pastor, isso aqui é abençoar a sua vida, meu presente de aniversário, pode ser algo simples. E ele vai ficar todo constrangido, pode até puxar minha orelha depois, não vai puxar porque ele é meu amigo, mas pode ficar até constrangido quanto a isso. Mas pastor, a nossa ética não pode bloquear a bênção de Deus na vida do povo que a gente é pastor. O senhor sabe muito bem disso. Então, nenhum momento específico, se você desejar, se você entender que a honra, e honra, irmãos, é uma coisa construída. Você pode fazer hoje, pode fazer amanhã. Eu farei isso. Eu vou fazer isso, pessoalmente. Porque eu entendo que isso é uma bênção. Para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério. Vou fazer isso espontaneamente. Ninguém mandou, eu vou fazer, porque eu sei as consequências disso. Se você quiser, um dia faça, tá bom? E aqui fechou a mensagem, nesse sentido. Mas eu coloquei vocês de pé, porque aqui na igreja, quem sabe, tem alguém que deseja dar um passo em direção a Jesus Cristo. E essa é o maior presente que o pastor João pode receber nessa noite. A gente faz festa para que você seja abençoado. E como eu tenho até 35, então eu ainda tenho 10 minutos, não é isso, pastor Júnior? Tem 10 minutos? Obrigado. Ele veio trazer água e falou assim, isso aqui é estratégico para dizer quanto tempo você tem. Pastor Jonatas, está entregando o cabra. Aí o pastor Jonatas já tinha me passado a programação, já sabia até que horas eu podia ir. E o Rogério foi rápido nos anúncios, viu, cara? Tu é top, hein, cara? Tu tinha 10 minutos para falar, falou em 5 porque o tempo estava estourado. Cara, tu é fera mesmo, velho. Glória a Deus. Mas eu tenho tempo para orar por vocês. Eu tenho tempo para orar por vocês. E esse tempo é para abençoar a sua vida. Abençoar você. Nós vamos fazer 2 orações. Tenho 10 minutos, mas eu vou fazer 2 orações. Se eu entregar antes, se eu entregar com 8 minutos, eles vão ficar felizes da vida, né? Se eu entregar com 7 minutos, que eu daqui para frente, eles vão ficar felizes da vida, que eu estou dando 3 minutos ainda de vantagem. Aí na próxima vez que eu vier pregar, quem me der 50 minutos, eu vou falar 53 também, porque eu entreguei 3 minutos mais cedo dessa vez. Mas, queridos, hoje, primeira oração por aqueles que querem receber a Cristo como seu único, suficiente Salvador, ou aqueles que querem voltar para Jesus nessa noite. Há alguém no nosso meio que quer falar, eu quero voltar para Jesus.
Eu quero receber a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Se você deseja, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Alguém no nosso meio? Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Alguém? Venha. Alguém acompanha essa senhora aqui. Deus abençoe a senhora. Glória a Deus. Deus lhe abençoe. Sim. Renovar sua aliança. Glória a Deus. Amém. Ela quer renovar, ela está renovando a aliança dela com Jesus. Que Deus abençoe. Alguém acompanha a irmã aqui, por favor? Se você deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, venha, venha. Eu não posso abusar também. Eu falei que eu tenho tempo, mas eu não posso abusar, né? Vem aqui na frente, vem aqui. Nós vamos orar por você. Venha. Aleluia. Tem alguém? Não? Essa senhora, ela está aqui na frente já. Mas eu quero orar agora por crente. Eu falei que eu ia fazer 2 orações. Vou juntar tudo numa só. Quero orar por crente. Homem fiel, mulher fiel a Deus. Que está falando, Deus, eu preciso de uma restituição na minha vida. Eu preciso que os meus dias de luto, meus dias de tristeza se transformem em alegria. Eu preciso de uma oração profética. Eu preciso de algo de Deus na minha vida que mude o quadro. Eu preciso, Senhor, de um milagre que dinheiro não compra. Eu preciso disso. Se você precisa, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui. Alguém já disse que a área da primeira do altar até a primeira fila de cadeiras é a melhor área da igreja. Aqui milagres acontecem. Casamentos são restaurados. Pecados são perdoados. Aqui acontece cura. Aqui acontece cura. Quem sabe não tem aqui um casal que queira ter filhos e não pode ter filhos. Eu me lembro, esse ano, eu estava pregando na igreja, não sei se vocês conhecem, uma catedral muito bonita em Brasília, chamada Baleia. Catedral do Ministério de Madureira, uma igreja muito linda. Eu estava pregando lá no Dia das Mães. E Deus me conduziu a orar por pessoas que não pudessem ter filhos. E amados irmãos, um pai que eu conheço há muito tempo, foi meia ovelha em Sobradinho, veio à frente, chorando, e eu conheço a história deles. Eu falei, Rubens, você está aqui por causa da Evelyn? E ele só chorando, ele e a esposa, representando a sua filha que mora em Anápolis. A filha teve um câncer e não podia gerar. E eu estava viajando, recebi um WhatsApp dele, falou, pastor, louvado seja o nome de Jesus, Deus é fiel. Acabamos de receber o resultado, a Evelyn está grávida. Tinha sido desenganada, falado, nunca mais você vai poder gerar filhos, minha filha. E ela, não, eu creio num Deus que pode fazer milagre, que dinheiro não compra. Aleluia. Você acredita nisso? Aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Tem mais alguém aqui no meio que está recebendo a Cristo ou voltando para Jesus? A gente quer identificar você porque a gente precisa anotar seu nome para continuar orando por você. Só por causa disso. Tem alguém aqui no nosso meio que está voltando para Jesus ou aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levanta a sua mão e fala, eu pastor, só para te identificar, botar um obreiro do seu lado para orar por você. Tem alguém? Não? Senhores pastores, os senhores podem orar. Rogério, é você que vai assumir aqui depois? Vem aqui então, sobe aqui por favor. Eu sei que não é para passar para o chefe ainda, né? Então venha, por favor. Glória a Deus. Eu vou começar a oração, já passo para o senhor, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhores pastores, os senhores podem vir aqui orar pelo povo? Vamos orar? Vamos orar. Igreja, estenda a mão para cá, por favor. Vamos orar por esses irmãos. Querido Deus e eterno Pai, eis aqui o teu povo, Jesus. O teu povo, Pai amado, que hoje identifica nessa casa, porque está num culto de ação de graça de um santo homem de Deus. Mas que são vidas, homens e mulheres, servos de Deus, homens fiéis a Ti. Mulheres fiéis a Ti, famílias fiéis, que precisam de milagres que o dinheiro não compra, que precisa transformar o dia de luta em dia de alegria.
que precisam, Pai amado, diante da tua presença, ter e ouvir, Pai amado, a porta de escape no dia da luta e da tribulação, que precisa, Pai amado, que o seu nome seja falado nos corredores das mansões celestiais diante do Rei. Precisa que o seu nome seja citado, porque acha que o seu nome foi esquecido. Eu vim aqui como um profeta de Deus dizer para essa igreja: o teu nome não foi esquecido diante do Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos restituição. Deus, se há algum casal aqui impossibilitado de gerar filhos, nós declaramos agora, em nome de Jesus, milagre dos céus. Milagres dos céus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.